O Pavivi Sem Mimimi vai exibir para você já já a fala do jornalista português Sérgio Tavares, hoje em audiência no Senado da República. Uma fala, uma metralhadora giratória, falou na sua introdução, antes de responder os questionamentos dos senadores, falou tudo que muita gente queria falar, né? Então, nós já separamos esse vídeo, inclusive eu exibi, né, ao vivo hoje pela manhã na programação da Auriverde Brasil, e logo, Gabriel me dando ok, está tudo certo, a gente vai ouvir a participação do jornalista português Sérgio Tavares ali no Senado. Com detalhe, muita gente, né, logo após ouvir a manifestação do Sérgio, na rádio ainda na Auriverde Brasil, dizendo que a exemplo da participação do pastor Silas Malafaia naquele 25 de fevereiro na Avenida Paulista, no último domingo em Copacabana, aquela fala de lavar a alma. Eu faço questão de reproduzir para você já já aqui no Pavivi Sem Mimimi. Muito bem. Convidado pelo senador Eduardo Girão, o jornalista português Sérgio Tavares esteve na manhã de hoje no Senado da República. A Auriverde Brasil transmitiu ao vivo, pouca gente reverberou, e sabe por quê? Porque este jornalista português, que está se transformando num herói brasileiro, falou o que muita gente queria falar. Falou, mas ele também disse o que muita gente não queria ouvir. Sérgio Tavares, no Senado, a gente mostra agora para você. Muito bom dia a todos. Quero primeiro cumprimentar aqui o Jorge Cajuru, o senador Sérgio Petacão e todos os demais presentes aqui, agradecer a oportunidade de me darem voz e de me concederem esta possibilidade de dar a minha versão dos factos. Vou fazer aqui uma declaração que até preparei para que não me esqueça de nada, porque é uma informação muito importante, porque eu sei que neste momento estão milhões de brasileiros a ouvir esta audiência e com expectativa em saber o que é que um cidadão europeu está a fazer aqui. O facto de eu estar aqui já é gravíssimo, porque eu não sou brasileiro, eu sou português. Eu não deveria estar aqui. Eu não deveria ter gasto imenso dinheiro para ter que estar aqui a defender a minha honra e a mostrar a versão dos factos de uma situação que eu passei e que não merecia ter passado. A situação ocorrida a 25 de fevereiro foi uma vergonha, e eu posso afirmar que foi uma vergonha que envergonha os brasileiros. Porquê? Porque eu recebi milhares de mensagens de brasileiros, de pessoas de bem, que me disseram, que me pediram desculpa. Pessoas importantes, desde senadores, deputados, pessoas do povo. Sérgio, desculpe pelo que lhe fizeram. Sérgio, desculpe ter sido tratado como um criminoso. E por isso mesmo é que eu posso afirmar que foi uma vergonha, porque foram os próprios brasileiros que o assumiram e que me pediram desculpa. E não foi apenas uma vergonha, mas também um incidente diplomático entre Portugal e Brasil, um país irmão, que ainda ontem comemorámos a descoberta aqui do Brasil. E só não teve mais repercussão este incidente diplomático porque, na altura, o primeiro-ministro de Portugal era um governo socialista que andou a fazer o L e que abafou completamente o caso. Porque se fosse hoje, com o governo de direita que está lá agora em Portugal, as coisas teriam sido muito, muito diferentes. E nesse aspecto, deixem-me relembrar, quem não sabe, esse governo de esquerda lá em Portugal caiu por corrupção. É incrível, as coincidências são incríveis. Mas, como eu dizia, além de uma enorme vergonha, além desse incidente diplomático, esse episódio foi uma clara violação dos meus direitos enquanto cidadão livre. Porque, depois de uma longuíssima e cansativa viagem de quase 10 horas, mal dormido, em jejum, tiraram-me o passaporte, levaram-me para dentro de uma delegacia, interrogaram-me várias horas sobre assuntos políticos e trataram-me como um criminoso. E eu fui o único, num terminal que tinha milhares de pessoas. Todos entraram, apenas o português ficou retido. Um terminal que tinha milhares de pessoas antes, passados 30 minutos eu estava sozinho, com um silêncio ensurdecedor, sem saber o que é que me ia acontecer. Se me iam prender, se me iam deportar, se me iam levar para uma carrinha, o que é que me ia acontecer? Senti medo de não voltar a ver a minha família e de não voltar a ver os meus filhos. Como é possível eu, português, sentir isso a entrar num país como o Brasil? Eu ter tido medo, eu ter chorado sozinho naquele aeroporto.
Não entendo. Mas o mais inacreditável é que nesse interrogatório perguntaram-me tudo menos as questões habituais que deviam ser perguntadas numa imigração. Em nenhuma altura, e retenham esta informação, em nenhuma altura me perguntaram nada sobre o visto de trabalho. Nada. A palavra visto não consta sequer do relatório do delegado. E essa foi a justificação que a Polícia Federal deu no próprio dia, num comunicado feito à pressa, a dizer que não. O Sérgio foi levado para a delegacia por um procedimento padrão para conferir se ele tinha visto. Mentira, nem sequer mencionaram a palavra visto. E eu tenho a prova desse interrogatório, tornei-a pública, dei até aos senadores, está público, não encontram lá, podem procurar em todo o relatório, não está lá a palavra visto. E, portanto, não foi um procedimento padrão, como o delegado disse aqui neste lugar, foi um procedimento padrão para ver se eu tinha visto. Não foi, porque na chegada lá, como eu disse, éramos centenas e eu fui o único que fui sujeito a isto. E atenção que o delegado aqui, quando aqui esteve o delegado da polícia, e eu assisti a essa declaração que ele esteve aqui, ele admitiu que afinal eu já estava a ser monitorizado desde Portugal e que afinal não tinha nada a ver com o visto. Foi admitido aqui, portanto foi admitido aqui em pleno Senado que o comunicado da Polícia Federal no dia 25 de Fevereiro foi falso. Assente num falso pressuposto. E, portanto, eu quero aqui perguntar como é que é possível uma instituição tão valorosa, com tanta gente de bem, que eu conheço muitos polícias federais maravilhosos, como é que uma instituição publica um comunicado falso no dia 25 de Fevereiro. Isso não, eu tenho que bater nesta tecla, porque não podemos esquecer, foi falso. Não me perguntaram nada sobre o visto. Portanto, mentiram nesse dia 25. Eu sei que não gostam da palavra mentira, mas não há outro verbo, não há outro adjetivo para isto. Quero também dizer-vos que quem mente é porque está a fazer algo de mal. Eu, se tiver que mentir, é porque eu não estou a fazer as coisas bem. E para a Polícia Federal ter tido que mentir à pressa naquele dia 25 é porque algo de mal estava a fazer. E nessa questão do visto, eu volto a dizer, está comprovado no documento assinado pelo relatório, essa questão nem sequer se aplicava a mim. Porque eu, como cidadão português, eu podia entrar livremente no país, tinha 90 dias para estar aqui. Eu nem sequer vinha contratado por nenhuma entidade, não se aplicava. Ou seja, além da violação que me foi feita, da mentira que foi proferida no dia 25, mostraram desconhecimento da própria lei brasileira. Como é que é possível uma delegacia num aeroporto internacional onde eles próprios não sabem a lei? Não se aplicava a mim a questão do visto. Nem sequer de perto. Portanto, isto é gravíssimo, que estamos a falar de uma Polícia Federal respeitada, com tanta gente de bem, e de uma potência que é o Brasil. O Brasil é do tamanho do continente europeu, quase, se for preciso, de imensos países. É uma potência. Não consigo entender. Fizeram isto a mim, que sou um simples repórter português, independente sou, e fizeram isto pelas minhas opiniões. Mas atenção, que eu já assisti lá em Portugal à entrada de ditadores sanguinários neste país, como Maduro, e não foram sujeitos a nenhuma entrevista. Não lhes perguntaram porque é que atrocidam o seu povo lá no seu país. Mas o repórter independente Sérgio Tavares é-lhe perguntado coisas sobre o 8 de janeiro, sobre Flávio Dino, sobre Alexandre de Moraes. Não consigo entender, sinceramente eu não consigo entender. Eu pergunto porque é que a opinião de um cidadão português incomoda tanto a Polícia Federal. Eu sou um simples repórter independente. Porquê que os incomodou assim tanto? E porquê que quem mandou fazer o interrogatório veio de Brasília? Porque, pasmem-se, e o meu advogado está aqui, ele foi testemunha, o delegado, quando eu cheguei lá, ele disse-me, olha, eu não sei porque é que você está aqui. Eu nem sei o que é que lhe tenho que lhe perguntar. Está aqui a minha testemunha. Ele disse-me, eu estou à espera de um telefonema de Brasília onde me vão dizer as perguntas que lhe têm que ser feitas. Ou seja, nada a ver com o visto. E bem ali à frente, por mais incrível que pareça, o delegado atende o telefone à minha frente, à frente do meu advogado, e escreve as perguntas e até as soletra em voz alta. 8 de janeiro, de Flávio Dino, urnas eletrónicas. E eu estava a assistir aquilo de forma surreal. Que é isto? Um delegado que nem sabe o que é que eu estou aqui a fazer. Em que país é que eu vim parar? Eu não estava a acreditar. E repito, em jejum, mal dormido, há 4 horas, tratado como um criminoso naquela sala onde se tiram as fotografias de lado e de frente onde estão os criminosos.
acabado de chegar a um país como o Brasil. Está aqui a prova. Podem ler, eu poderei passar este documento, não encontram aqui a palavra visto. Então, as questões foram: Sérgio, o que é que você pensa sobre os atos do 8 de janeiro? Mas o que é que interessa a minha opinião sobre o 8 de janeiro? Eu nem sequer estava cá. Eu estava em Portugal, eu não tenho nada a ver com o 8 de janeiro. E mesmo que eu tenha a minha opinião, eu sou um cidadão livre, eu posso pensar o que eu quiser. Perguntaram-me o 8 de janeiro. A sério. Depois perguntaram-me porquê que você é da opinião que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. E nessa altura, bem aconselhado pelo meu advogado, não respondi a nenhuma questão, mas quase me apetecia fazer um gesto. Olhem por isto que está aqui a acontecer. Isto não é normal. Não é normal. Foi a segunda pergunta. A terceira, o que é que eu penso de Alexandre de Moraes? O que é que eu penso de Flávio Dino? Então isto são perguntas sobre um visto? Flávio Moraes e Alexandre. O que eu penso de Alexandre de Moraes? O que eu quiser. Eu sou um cidadão livre. Eu penso o que eu quiser. Eu penso ao Flávio Dino o que bem me apetecer. Da mesma maneira que eu penso do meu Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o que bem me apetecer. Eu sou um cidadão livre. A Polícia Federal não tem nada a ver com o que eu penso sobre eles. Nada a ver. Bem, sobre imensas outras questões aqui da atualidade política que eu nunca irei entender. Para mim foi, e para terminar, pura perseguição política. Eu tenho a certeza que se eu em Portugal tivesse uma opinião ao contrário, se eu andasse a dizer que Bolsonaro era corrupto, se eu andasse a dizer que ele devia ter sido assassinado com a facada, se eu andasse a dizer que Lula nunca me roubou, se eu dissesse isto, eu tenho a certeza que eu tinha entrado no aeroporto sem problema nenhum. Eu tenho a certeza absoluta. Porque isto está a acontecer tudo para um lado. E eu sou a prova disso. Este episódio que aconteceu comigo pôs a nu essa perseguição política, pôs a nu a censura, a perseguição e a privação dos direitos e a privação da liberdade de expressão. Mas sempre a quem pensa à direita, a quem pensa de forma conservadora. Já nós na Europa, até nós na Europa já sabemos isso. E eu passei por isso. Porque, como eu disse, se eu tivesse a opinião do outro lado, eu tenho a certeza que nada me ia acontecer. Agora eu digo, se eu que sou europeu passo por isto, eu imagino o que os brasileiros de direita estão a passar. Eu imagino a perseguição, o terrorismo psicológico que não estarão a fazer às pessoas de direita. Porque se eu que sou europeu, eles nem hesitaram em tratar-me como criminoso, eu imagino. Agora eu entendo o que é que estão... Quando me falavam do Daniel Silveira, quando me falavam do Alan dos Santos, Osvaldo Eustáquio, Ludmila Lins, Grilo, Paulo Figueiredo, Constantino. Eu imagino os horrores que este judiciário não estará a fazer essa gente pela sua opinião, pelo que eles dizem pela boca e pelo que eles pensam. Nunca os vi roubar, nunca os vi estuprar ninguém, nunca os vi serem corruptos. Sempre os ouvi foi falar. Estão a ser tratados, eu imagino como é que eles estão a ser tratados. Se eu que sou europeu fui tratado como criminoso. Portanto, eu quero aqui dizer, e esta é a mensagem principal, que como esses muitos milhares estão a ser tratados como criminosos, em Portugal, no meu país, estão lá imensos jornalistas brasileiros escondidos de forma clandestina, com medo que lhes congelem as contas, com medo que tirem os passaportes, que persigam a sua família, que os matem, que lhes façam tudo e mais alguma coisa. Isto não é normal. Isto não é normal.